Olá, alunos, olá, alunas, professor Rodrigo falando. Hoje a gente vai fazer uma revisão para os alunos que estudam Fundamentos Sociais, que já viram esse tema, será uma revisão. Para os alunos que ainda não viram esse tema, será a primeira vez que os verão, porque os cronogramas dos professores são diferentes e a gente tenta casar quando é possível ou não, tá bom, pessoal? De antemão, eu também venho tirar algumas dúvidas, porque muitos de vocês perguntam, mas é muito conteúdo, né? Por que é tanto conteúdo? A pergunta principal é essa. A gente tem que lembrar que a nossa disciplina nesse semestre é uma das maiores do semestre para vocês, se não for a maior. Então a gente tem uma carga horária de horas e de conteúdo para bater, então felizmente ou infelizmente a gente tem que dar conta disso. Outra coisa que é para deixar vocês de certa forma mais tranquilos é que eu, professora Ana, professora Sheila, nós vamos sinalizar para vocês os conteúdos precisos da segunda unidade, os quais já foram dados aqui, que serão cobrados na avaliação, ok? Então não será cobrado todos esses assuntos, a gente vai sinalizar para vocês quais vocês vão se focar para poder se concentrar nos estudos e fazer uma boa prova, tá bom, pessoal? A gente vai sinalizar, eu enquanto coordenador das disciplinas de Fundamentos Sociais, estou combinando com elas aqui para que a gente faça tudo ordenadozinho e para que a gente siga da melhor forma possível sem prejudicar ninguém. Então, como eu havia falado, recados dados, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer, enfim, sugestão, vocês entram em contato, seja comigo, seja com a professora de vocês, e a gente resolve esses problemas, essas questões, ok? Como eu havia falado, essa aula de determinantes sociais ela já foi dada para algumas turmas e para outras não. Por isso que para as turmas que já viram essa temática serve tanto como uma revisão como também para um aprofundamento, alguns elementos a mais, outros a menos. Para as turmas que não viram, fica como um conteúdo novo, bastante relevante da nossa disciplina. E do que é que a gente está falando quando a gente vai falar de determinantes sociais da saúde? A gente tem que fazer uma pesquisa histórica de rever o próprio conceito de saúde e doença com o passar da vida, porque a perspectiva histórica nos mostra que esse conceito de saúde e doença foi muito variado com o passar do tempo, modificou-se muito e a gente tem resquícios ainda de um tempo passado que sobrevive tanto no presente que vai sobreviver no nosso futuro. Aqui eu selecionei uma imagem dessa figura clássica que muitos de nós tivemos contato quando crianças, alguns sim, outros não, pelo menos eu tive, e nas turmas que eu dou aula, quando eu menciono esse assunto, normalmente a maioria dos alunos falam que teve sim o contato, que é a imagem da rezadeira, da curandeira. Normalmente a gente chama de rezadeira. E essa figura que a mãe da gente levava, né, a gente para lá quando a gente estava com algum problema de saúde, e essa normalmente uma senhora já de idade realizava uma reza, uma oração, e com essa reza ela utilizava normalmente um galho, um pedaço de planta específico para realizar o ritual, que seria o ritual de cura, de preparo, de retirada de azar, mal olhado, o que quer que seja, que teriam colocado na gente. Então, percebam que mesmo a gente tendo a medicina, mesmo que a gente tenha a ciência, a tecnologia, muitos resquícios desse conhecimento místico ainda persistem na nossa sociedade, muita gente ainda acredita, coloca fé nessas práticas, leva as crianças para essas rezadeiras, essas pessoas, para tentar alcançar a cura. Então esse é um exemplo de como que o próprio conceito de saúde, o próprio conceito de doença não são estáticos, não são parados no tempo, não são sempre os mesmos, nem sequer chegou-se a um consenso mesmo geral, por perdão do pleonasmo, para tentar definir saúde e doença. A gente tem que ver que todas essas práticas, elas sempre permeiam por esse tripé de tentar promover a saúde, manter a saúde e, quando isso não é possível, realizar a cura, né? Pela diversidade das práticas que a gente vê por aqui. A gente tem as práticas dos indígenas, né? Normalmente com folhas, que eles sabem das propriedades medicinais. Nós sabemos que muitas plantas realmente têm funções medicinais e princípios ativos muito importantes, tanto é que muitas delas são matéria-prima para muitos dos medicamentos. E a gente, querendo ou não, a gente
acaba presenciando um dos primeiros modelos de definir saúde, definir doença, que é o modelo mágico-religioso, ou o modelo xamanístico, né? Esse modelo é a concepção de que a saúde e a doença vêm de fontes sobrenaturais. A doença era compreendida como uma forma de controle ou punição divina. Se você está bem, você está bem com os deuses. Se você está doente, é porque você fez alguma coisa que desagradou os deuses. Você está sendo castigado, alguma coisa do tipo. Para quem não conhece, esse aqui é o rapé. O rapé é feito com várias substâncias naturais que vira como se fosse um pozinho e é colocado nesse tubo e inserido aqui no nariz da pessoa, e o outro, normalmente o pajé, a figura religiosa, a figura que também carrega consigo a figura da cura, do papel da cura, ela assopra, ela empurra essa substância nariz adentro da outra pessoa. Então ele sopra com a boca mesmo e o conteúdo vem e é inalado por essa outra pessoa. Algumas pessoas dizem que os efeitos são meio alucinógenos, outros dizem que dá mais energia, enfim, depende da substância que é utilizada nesse tipo de ritual. Então, as figuras desse modelo mágico religioso são o quê? São os pajés, os curandeiros, xamãs, feiticeiros, líderes espirituais com funções e poderes da natureza ritualística, mágica e religiosa. Essas pessoas são, ao mesmo tempo, os líderes religiosos e também o que encaram o papel do que na nossa sociedade seriam os médicos. Então, as funções são mescladas nesse tipo de modelo mágico religioso. As técnicas para poder afastar os maus espíritos ou capturá-los, agradá-los são, como a gente já sabe, né? Os cânticos, as danças, as infusões, plantas psicoativas, calor, massagem, fumo. Vamos lembrar, a folha da coca, que é a base para se fazer a cocaína, também é utilizada nas culturas do Pacífico, do nosso continente, como algo de propriedade mágico-religiosa. Lembrando que, apesar de mascar folha da coca tem assim causa alguns reflexos no corpo, nem de longe, mas nem de longe mesmo, causa o mesmo efeito de você consumir, cheirar pó de cocaína, tá bom? Não é a mesma coisa. Então, não vamos achar que o pessoal da Colômbia, do Peru, do Equador estão todos noiados com pó de cocaína. Não é isso que eu estou querendo dizer. A planta é nativa de lá, mas normalmente eles mascam a folha de coca e o efeito não é nem de perto o efeito que se consegue quando você consome a cocaína, tá ok, pessoal? Normalmente alguns desses rituais tinham qual função? Tornar o corpo tão desagradável que nem os espíritos queriam ficar neles. Então alguns rituais desses envolvem cobrir o corpo de sujeira, de lama, de fezes, de sangue, sacrificar um animal, no intuito de fazer o quê? Fazer com que aquele espírito maligno que estaria causando o problema, que estaria causando a doença, quisesse sair, se sentisse desconfortável e fosse expulso, né? Aqui é como se faz o rapé. Eles usam uma espécie de pilão, para quem já viu, né, esse utensílio aqui, seja na casa da avó, do pai, para quem tem em casa, às vezes a pessoa vem do interior, de algum lugar que eles usam o pilão para amassar milho, trigo e por aí vai, mandioca. Eles amassam, transformam as substâncias todas juntas nesse pozinho e, como eu falei, é soprado no nariz da outra pessoa. Aqui a gente tem as rezadeiras, né, quando as mães levam as crianças para serem benzidas, rezadas. E aqui é um caso interessante lá em Maranguape, que para tentar ajudar na presença das pessoas nos próprios postos de saúde, fizeram um trabalho conjunto com as rezadeiras, porque as pessoas elas não iam no posto de saúde, elas preferiam ir às rezadeiras. Então, um jeito encontrado para que elas pudessem passar mais tempo no posto de saúde, para que elas pudessem frequentar o posto de saúde, foi fazer um acordo com as rezadeiras para que uma mão lavasse a outra. As rezadeiras indicavam o posto de saúde indicava as rezadeiras,
E aí eles viram que as rezadeiras não atrapalhavam nada, nenhuma das práticas delas fazia mal para as pessoas, e as pessoas começaram a ir nos postos, levar as crianças para fazer vacinação, acompanhamento neonatal, e dessa forma se tornou o quê? Se tornou um case de sucesso, né? Um caso de sucesso de como a gente pode misturar tanto as práticas religiosas com a ciência para tentar alcançar um número melhor de indicadores de saúde. Encerrado o modelo mágico-religioso, a gente vai para o modelo empírico-racional ou o modelo hipocrático, que foi desenvolvido por Hipócrates, né, o pai da medicina. Ele faz um rompimento da prática mística e sacerdotal, ou seja, ele faz um rompimento com a prática mítica religiosa através da realização do método indutivo e da observação e anotações sistemáticas de um raciocínio clínico e também pela proposição dos métodos propedêuticos, ou seja, o Hipócrates é o primeiro a descartar que as doenças sejam causadas por espíritos, pelos deuses. Ele acha que o problema está nas próprias pessoas e cabe a nós anotar, descrever, analisar e ver quais são os padrões que se repetem para a gente poder entender por que as pessoas estão adoecendo ou por que elas estão saudáveis. Aqui a gente tem um relato da época de Hipócrates de como ele acompanhava as pessoas doentes, né? Ele diz aqui o que aconteceu no primeiro dia, no terceiro dia, do começo da doença até, de fato, a morte do paciente. Hipócrates era uma das poucas pessoas na época da Grécia Antiga que, isso a gente está falando de mais de 2000 anos atrás, tá, pessoal? Que ele se propunha a ficar perto dos doentes, porque muita gente acreditava, com razão, mas não com conhecimento científico, de que as doenças eram transmissíveis, né? Mas ele achava que era necessário entrar em contato com as pessoas para poder descobrir o que é que causava as doenças. O Hipócrates ele desenvolveu a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, que é a base do pensamento terapêutico, gira em torno da busca do equilíbrio desses 4 humores. Se a pessoa tem hemorragia, se a pessoa tem catarro, se a pessoa tem diarreia, se a pessoa vomita, quer dizer que o corpo dela ou algum desses elementos aqui está em desequilíbrio. Então o corpo precisa andar em equilíbrio. A pessoa não deve comer muito nem comer pouco, não deve fazer muito exercício nem pouco exercício. O que, querendo ou não, Hipócrates não tinha, vamos lembrar, não existia laboratório, não existia microscópio, não existia teoria das bactérias, não tinha nada de microbiologia, não tinha nem como eles suspeitarem disso. Então o que eles faziam? Eles faziam pela observação mesmo. Eles achavam, inclusive, que o Hipócrates defendia que o quê? Como as pessoas que estavam todas doentes normalmente ficavam em um ambiente com mau cheiro, o mau cheiro seria então sinal de doença, a teoria miasmática, né? Ele defende que a doença se transmite onde tem miasmas, onde tem mau cheiro. Então, para tentar evitar pegar a doença, você tinha que, enfim, andar com perfumes, com flores, tentar tornar o ambiente mais agradável para evitar que você pegasse qualquer tipo de doença. Aqui a gente já dá um salto, né? A gente já vai lá para finalzinho da Idade Média e começo da Idade Moderna, que a gente tem a figura aqui do que seriam os trajes de proteção da peste negra, peste bubônica, né? Esse é um reflexo, inclusive, do que a gente acabou de falar da teoria miasmática, porque havia a crença de que o mau cheiro, ainda nessa época a gente dá um salto de Hipócrates para a teoria miasmática, são mais de 1500 anos de diferença, mas mesmo assim essa teoria miasmática persistiu, de que a doença está relacionada com mau cheiro e que lugares com mau cheiro proporcionam doenças. Então essa roupa que era um traje protetor, tá certo? Ele era, não dá para ver aqui, mas embaixo havia como se fosse um saiote todo fechado, como se fosse um saiote com um short por dentro. Eu não sei o termo preciso de roupas, aí vamos perdoar pela minha confusão mental. Mas ele era todo lacrado, inclusive aqui embaixo. Não quer dizer que por ser um traje, como se fosse um vestido, como se aqui embaixo fosse aberto. Não, era como se fosse uma calça toda colada embaixo e isso aqui por cima. As luvas, a proteção dos olhos, percebem? Essa vareta aqui era exatamente para tocar nos doentes, sem ser com as mãos, com as luvas, para não contaminar nada. E esse funil aqui, esse bico aqui, era como se fosse um respirador, o ar passava por aqui. E antes do ar chegar até a pessoa, esse trajeto aqui, todo esse caminhozinho aqui, era cheio de ervas
aromáticas. Por quê? Porque não é o mau cheiro que transmite a doença. Então, se o mau cheiro passar pelas flores, pelas ervas, então o mau cheiro vai se tornar um bom cheiro, um cheiro agradável. Então, não vai transmitir a doença. Claro que era mais provável que a pessoa não pegasse nenhuma doença pelo fato da respiração ficar um pouco mais protegida dessa forma. Mas a gente sabe que isso não existe uma relação necessariamente da pessoa cheirar um mau cheiro e adoecer. Mas era isso que eles acreditavam e por isso utilizavam esse tipo de roupa aqui. E antes que perguntem, não, esses aqui não eram os médicos. Esses aqui normalmente eram os estagiários. Os médicos, eles colocavam os estagiários para fazer esse serviço aqui de verificar os doentes da peste negra, porque os médicos mesmo eles não queriam morrer, mas os estagiários, né, talvez pudessem morrer. A gente parte então para o século XIX, para falar agora do modelo unicausal da doença, que é o que? A descoberta do microscópio. Com a descoberta do microscópio, a gente descobre todo um mundo da microbiologia, da existência de seres microscópicos, seres que a gente não conhecia até então, como bactérias, fungos, vírus, que estão realmente relacionados a vários processos de adoecimento, né? Isso foi uma revolução na época, porque a gente tem a criação dos laboratórios de microbiologia e imunologia em diversos países, principalmente na Europa, e o reflexo dessa disseminação, os indicadores de mortalidade decrescem continuamente, fruto da diminuição da frequência de certas doenças. A gente percebe que a higiene das mãos, a higiene nos banheiros, como se livrar dos dejetos, como sanear as nossas cidades, como que isso é importante, por quê? Porque isso nos mantém com menos contato perante bactérias, perante vírus, perante fungos. Embora a gente tenha, claro, contatos com trilhões de bactérias, fungos e vírus no nosso dia a dia, algumas delas são nocivas para nós. Alguns desses micro-organismos são bastante nocivos, bastante agressivos, etc. Então, foi nessa época que a gente descobriu de onde é que vinha a cólera, de onde é que vinha a varíola, de onde é que vinha a tuberculose, o que é que causava tuberculose, o que é que causava varíola, cólera, meningite, por aí vai. Até esse tempo a gente não tinha ideia do que era. Então a gente ficava meio que tateando no escuro, que nem esse cara aqui, se protegendo de um jeito que acha que está certo, às vezes dando certo, às vezes não, mas aqui a gente começa o avanço para a descoberta da influência dos micro-organismos nesse processo. E a gente cria o quê? Um modelo unicausal de compreensão da doença, que estava baseado na existência de apenas uma causa para um agravo ou doença. Ou seja, a partir desse modelo da compreensão das criaturas, dos micro-organismos, pensou-se que qualquer doença que existisse no mundo estava relacionada necessariamente à presença de uma bactéria, de um fungo ou de um vírus. Deveria haver. Se tem uma doença, se tem uma dor de cabeça, se tem uma dor de barriga, se tem uma dor de garganta, tem que haver um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma criatura. Ou seja, nesse modelo, como o próprio nome diz, é um modelo unicausal da doença. Já quer dizer o quê? Que só existe uma única causa nessa compreensão, como se só existe um fator que importa para poder definir. E aí que surge a nossa famosa concepção de saúde de doença, que é doença é ausência de saúde e saúde é o quê? Saúde é ausência de doença. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um declínio do modelo unicausal pelo processo de industrialização. Por quê? Porque a gente descobriu que nem toda doença tinha origem apenas no agente etiológico. Nem toda doença possuía apenas uma causa, nem toda doença estava relacionada necessariamente com bactérias, fungos ou vírus. Por exemplo, doenças não infecciosas, a gente tem hipertensão, diabetes, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, enfim, doenças reumáticas, uma miríade enorme de doenças que não são causadas por micro-organismos, por bactérias, por fungos, por vírus. A gente também tem uma transição epidemiológica. O que isso quer dizer? A gente, no século XIX para o século XX, com a descoberta das bactérias, das criaturas microscópicas e com o advento dos próprios antibióticos, antifúngicos, a gente começa a ter uma população que vive mais. Então, se anteriormente as pessoas morriam muito devido a infecções, porque simplesmente não havia um remédio para tratar infecções, por exemplo, se você tivesse nascido no século XIX, você tinha uma grande chance de morrer antes de completar 5 anos de idade, porque não haviam vacinas, não haviam antibióticos. Então, qualquer doença, sarampo, varíola que você pegasse, você
tinha uma grande chance de morrer, e qualquer infecção que você pegasse, você também tinha uma grande chance de morrer, porque não existia nada, nenhum tipo de remédio que não fosse conhecimento natural, conhecimento, enfim, técnicas naturais de tentar combater a doença, mas que nem sempre funcionavam, na maioria das vezes não funcionavam. Não haviam antibióticos. Antibióticos é uma invenção do século XX. Então, corria-se o grande risco de você vir a falecer. Ao passo que a gente tem a descoberta desses métodos, desses organismos e dos remédios para combater esses problemas, os problemas então se transformam em outros. Por quê? Porque as pessoas começam a viver mais, as pessoas começam a comer melhor, as condições de vida começam a ter mais, digamos assim, mais fartura mesmo, né? Porque as pessoas agora se alimentam mais, a produção cresce mais, então as pessoas vivem mais. Se as pessoas vivem mais, elas vão começar a ter uma transição epidemiológica. O que isso quer dizer? Elas vão começar a ter outros problemas que anteriormente não eram os principais problemas. Se no século XIX o principal problema eram infecções, no século XX a gente vai ter o advento de outras doenças, como eu falei, doenças degenerativas, hipertensão, diabetes, são doenças que aparecem com a idade, com os hábitos alimentares, com o sedentarismo, com a falta de práticas de exercício, com fatores genéticos. São vários os motivos, percebem? A gente tem prática de exercício físico, se acontece ou não, alimentação, genética, cultura, ambiente. Percebam que são vários fatores relacionados, então a gente não pode mais entender o processo saúde-doença como se fosse advindo somente de uma bactéria, somente de um vírus. Isso não nos ajuda a esclarecer essa questão. Por isso que esse modelo unicausal de doença começou a decair, porque a gente percebeu que existem diversos fatores que contribuem para o aparecimento da doença. A gente continua na próxima aula.